Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política em Pura. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem e colocarem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos de esclarecimento, de motivo de debate. E começaremos hoje, ao contrário do que tem sucedido nos últimos tempos, por falar de dois países da lusofonia, Angola e Guiné-Bissau. E falamos deles pelos piores motivos, infelizmente. No que toca a Angola, foi recentemente aprovada sem discussão legislação no sentido de permitir a vigilância dos cidadãos através dos meios eletrónicos, nomeadamente através dos telemóveis, com a possibilidade de localização dos telemóveis e possibilidade de saber, através de escutas, aquilo que as pessoas dizem e fazem. E se essas escutas fossem autorizadas por um juiz independente, não haveria grande mal ao mundo, desde que elas fossem devidamente fundamentadas como medidas de combate ao crime. Agora, não é isso que sucede. Elas vão ser autorizadas pelo Ministério Público, que por sua vez é dependente do Governo e que, portanto, pode dar ordens para que qualquer opositor ao Governo, opositor ao Presidente João Lourenço, seja vigiado, seja escutado e se saiba todos os seus passos. É algo de extremamente grave. O antigo primeiro-ministro angolano Lopo do Nascimento já classificou isso como um nojo e a Ordem dos Advogados angolana e todas as instituições angolanas que lutam pela liberdade têm-se manifestado contra essa medida do governo angolano. É algo que vai contra os elementares princípios da democracia. Infelizmente estamos a assistir a isso cada vez mais no mundo inteiro. A vigilância dos cidadãos através dos meios eletrónicos é cada vez mais comum. Mas este caso de Angola é grave porque é uma ameaça manifesta à liberdade dos cidadãos e à sua liberdade de expressão, nomeadamente de pensamento e de atuação na atividade política, isto é, na atividade cívica, de exercerem os seus direitos e os seus deveres como cidadãos. Não deixamos aqui de denunciar essa atitude persecutória e ditatorial do governo de João Lourenço, que afinal de contas acaba por continuar a fazer as mesmas coisas que fazia o anterior presidente, só que agora, pelos vistos, através da legalidade, através de meios sofisticados. Já não são propriamente os assassinatos, as pessoas desaparecidas, mas são estes meios sofisticados. É um neofascismo que está a despontar também em Angola. É lamentável que assim seja e este atentado do governo de João Lourenço contra os elementares direitos dos cidadãos angolanos tem de ser denunciado, inclusivamente nas instituições internacionais. Outro caso grave de violação da legitimidade democrática dos direitos dos cidadãos foi o caso de invasão por polícias do Parlamento da Guiné-Bissau. O Parlamento da Guiné-Bissau foi legitimamente eleito, tem uma maioria do PAIGC e partidos seus aliados que são contra a postura do presidente Umaro Sissoko Embaló, cuja eleição deixou muitas dúvidas e que foi reconhecida pela CEDAW, mas esse reconhecimento deixa lugar a dúvidas
de legitimidade, de legalidade, e levantou, essa eleição de Embalo levantou sérias suspeitas de fraude. Para além dessa invasão do Parlamento, para impedir uma conferência de imprensa por parte do grupo parlamentar do PAIGC, nomeadamente, Sissoko Embalo nomeou agora uma comissão para a revisão da Constituição. Isto é, no fundo aquilo que ele pretende é concentrar em si todos os poderes, de modo a que o Parlamento guineense sirva apenas de apoio ao Presidente, de legitimação da sua vontade, atentando contra o princípio elementar dos Estados democráticos, que é o princípio da separação de poderes. Infelizmente, Sissoko Embalo nomeou como Procurador-Geral da República uma pessoa de caráter duvidoso, um indivíduo que escondeu assassinatos quando era Ministro do Interior dentro do seu próprio Ministério e está agora a tentar, através da revisão constitucional, consolidar o seu poder ditatorial. É importante que isto seja denunciado por quem defende a democracia, que a democracia na Guiné-Bissau seja apoiada pelas organizações internacionais, pelos meios de comunicação e aqui, na nossa modesta possibilidade, aqui fica um apoio à democracia na Guiné-Bissau e uma denúncia dos atos atentatórios da democracia do seu presidente Sissoko Embalo, que é presidente, mas sem a legitimidade que eleições claras, lícitas e limpas lhe poderiam trazer. Esperamos que a comunidade internacional e as organizações internacionais pressionem Sissoko Embalo para mudar de atitude e respeitar os órgãos legitimamente eleitos, nomeadamente este Parlamento, e conviver com uma oposição legitimamente, democraticamente eleita, cujos resultados eleitorais nas legislativas não foram minimamente contestados e, portanto, ele tem o dever de respeitar essa maioria parlamentar e governar, já que é presidente, governar com essa maioria parlamentar. Esperamos, então, que as organizações internacionais, nomeadamente a Organização das Nações Unidas, façam alguma coisa para que a legalidade e o Estado Democrático na Guiné-Bissau não sejam violados como estão a ser pelo seu presidente, de facto, Umaro Sissoko Embalo. Falemos agora da Europa. Outro tema que nos deixa apreensivos. Afinal de contas, o plano de recuperação que o Conselho Europeu aprovou e que deveria ser pormenorizado na Comissão Europeia, deveria ser aprovado na Comissão Europeia, que se deveria ter reunido a 6 de maio, continua sem qualquer aprovação por parte da Comissão Europeia. A Comissão Europeia já adiou de 6 para 13 a aprovação desse plano de recuperação, mas também não foi a 13, agora marcou para 20, duvida-se que esteja pronto a 20, que esteja aprovado a 20, porque na realidade as divergências entre os países são extremamente graves. Parece que a Alemanha e os seus aliados não abdicam das suas posições e, pela primeira vez, vimos algo que passou quase despercebido, mas que
deve ter sido em conta como um aviso muito, muito importante para os países nórdicos e particularmente para a Alemanha. Foi o aviso do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte de que, se não fosse conseguida uma solução aceitável para a Itália, e nomeadamente se não fosse conseguida uma solução para a abertura das fronteiras e circulação dos turistas em toda a União Europeia de forma equitativa, que iria propor a saída da Itália da União Europeia. A Itália é um país fundador da União Europeia. É uma economia muito importante da União Europeia. E, infelizmente, nos últimos tempos tem sido gravemente prejudicada pela União Europeia. E uma das suas maiores fontes de rendimento, que é o turismo, afinal de contas, está a ser boicotado pelos países nórdicos, que não aceitam a passagem para eles, ou a passagem para a Itália, a visita à Itália de naturais dos seus países, nem a passagem para os seus países de naturais de outros países que passem pela Itália. Trata-se de manifestações de egoísmo, que são manifestações a acrescentar às manifestações já apresentadas nesse plano de recuperação que, afinal de contas, tarda e, pelos vistos, não vai permitir a recuperação da União Europeia como devia. A ameaça de Giuseppe Conte deve ter-se em conta. A ameaça de Giuseppe Conte deve também ser secundada por outros países. Estamos a pensar particularmente em Espanha e até na França. Infelizmente, Macron titubeia. Ele continua prisioneiro da finança e, em vez de defender o seu país, que está a ser gravemente prejudicado pelo atual funcionamento da União Europeia, Macron está a contemporizar com a Alemanha, pensando beneficiar. Tem beneficiado de certo modo porque tem tido déficits superiores àquilo que é permitido, superiores a 3%, e por ser a França tem sido relevado, o que não acontece com países do sul da Europa, como Portugal, Espanha, a Grécia, por exemplo. Mas não basta este fechar de olhos aos déficits orçamentais da França, porque a França tem problemas muito mais profundos que a União Europeia, tal como está a funcionar, não permite resolver. E este passo dado pelo primeiro-ministro italiano é um passo muito importante dentro da União Europeia, é um golpe de força que esperamos que tenha algum resultado, porque senão os países do sul da Europa abdicarão definitivamente do seu progresso e passarão a ser autênticas colónias dominadas pela Alemanha e por outros países, pelos países nórdicos, para os quais acabam por transferir grande parte da sua riqueza, nomeadamente através do investimento nesses países, sobretudo através das moedas fortes, do investimento numa perspectiva forte da economia alemã e nos baixos impostos que, particularmente, a economia holandesa, mas também a economia finlandesa, lançam sobre as empresas e que aliciam as empresas do Sul a terem as suas sedes na Holanda e noutros países, na Dinamarca também, na Alemanha também, no sentido de pagarem menos impostos do que pagam no Sul. Ora,
isso não pode continuar e só este golpe de força que esperamos que seja levado até ao fim por parte de Giuseppe Conte e que seja seguido pelos países do sul da Europa, só este golpe de força é que poderá travar esse egoísmo permanente dos países do norte, particularmente da Alemanha, da Holanda e dos países nórdicos, Finlândia e Suécia. Posto isto, falamos também, como habitualmente, é quase obrigatório falar dos Estados Unidos da América de Trump. E voltamos a falar, afinal de contas, das suas relações com a China. Ainda há pouco tempo, Xi Jinping era para Trump um bom amigo, era para Trump um excelente parceiro e que os problemas comerciais iriam ser todos resolvidos. Subitamente, parece que já é um perigoso inimigo, a ponto de os Estados Unidos ameaçarem cortar relações diplomáticas com a China. É algo de caricato. Claro que ele nunca o fará. Trata-se apenas de ameaças. Não está em condições de cortar relações diplomáticas com a China. E tudo isso se deve apenas à tentativa desesperada de se manter no poder. E, por outro lado, ao reconhecimento da fraqueza da economia americana. Efetivamente, estamos neste momento, já não se trata, estamos a sair um pouco já dos problemas da pandemia, dos problemas dos ventiladores, das máscaras, das formas de proteção das pessoas e dos agentes de saúde americanos, através da importação de bens que vêm da China. Mas estamos a falar de outra coisa muito mais importante e é essa que determina o futuro. Estamos a falar do 5G, da nova geração de transmissões eletrónicas para uso, nomeadamente nos telemóveis e nos computadores, que permite velocidades e fiabilidade muito superiores ao que existe atualmente. A China está de longe à frente na criação de redes de 5G, nomeadamente através da Huawei, e esse é o grande receio americano, porque o 5G é um grande negócio do futuro e a América está a perdê-lo claramente. Mas já está a perder o negócio, já há muito tempo que está a perder o negócio também, não menos importante, dos telemóveis. Repare-se que se há negócio no mundo que neste momento seja altamente rentável ao negócio dos telemóveis, dos computadores também, mas até mais dos telemóveis. E nesse campo, os Estados Unidos não são o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto fornecedor mundial de telemóveis. São os chineses, quer da Huawei, quer da Xiaomi, e os próprios coreanos, os sul-coreanos, da Samsung e da LG. Só depois é que vêm os americanos da Apple e depois a Google. Portanto, até nos telemóveis, os Estados Unidos da América estão gravemente atrasados em relação à China. Até relativamente à Coreia do Sul, mas sobretudo relativamente à China. E é aqui que bate o ponto, porque
é neste campo que, afinal de contas, Trump, que devia ter atuado durante estes anos do seu mandato, estamos no final do 4º ano do seu mandato e ele não fez nada para recuperar a competitividade americana nesta área. E agora, quer através de golpes publicitários, dar a volta à sua fraqueza manifesta, à sua incompetência, à sua incapacidade para governar essa grande nação. Iremos também falar, como habitualmente, de Bolsonaro. O seu processo no Supremo Tribunal Federal está a avançar, com declarações. Tal como as coisas estão a correr, prevê-se que ele venha mesmo a ser acusado. E sendo acusado, ele será, só por isso, suspenso por 180 dias no seu mandato. Mas ele está, efetivamente, a revelar uma fraqueza enorme. Esta semana, depois de um mês de governação, demitiu-se o seu Ministro da Saúde, Nelson Teich, por oposição à postura de Bolsonaro de negacionismo da gravidade do Covid-19 e por pressão de Bolsonaro a que não haja qualquer confinamento e que a economia e as pessoas tenham a sua vida normal, dizendo que o Covid é perigoso, mas é muito mais perigosa a crise económica que ele provoca e, portanto, há que atentar na crise económica e não no Covid, e por isso é necessária a abertura da sociedade. Claro que é óbvio que Nelson Teich e outros lhe dizem que se não houver saúde não haverá economia, mas ele não percebe. Não sabemos agora. Em tão pouco tempo ele já teve 2 ministros da Saúde, não sabemos agora quem é que ele irá escolher para ministro da Saúde. Poderia eventualmente ele escolher esse chefe da sua igreja evangélica, o neopentecostal, o Silas Malafaia. Pode ser que o Silas Malafaia, com as suas rezas e com os seus jejuns, venha a resolver os problemas da Covid-19 no Brasil. Finalmente, não queremos deixar de abordar 2 questões extremamente graves que acontecem a nível internacional. Nomeadamente, a violência que não acaba no Afeganistão. Ainda recentemente, os talibãs, com quem os Estados Unidos da América de Trump estão a negociar, mataram mulheres que tinham acabado de ter crianças. É uma violência absurda, totalmente inaceitável, de uma criminalidade revoltante e que a comunidade internacional devia denunciar. Com gente desta não é possível negociar. E toda a comunidade internacional se deveria unir para combater este fundamentalismo religioso, que, mais que religioso, é um fundamentalismo criminoso que não tem justificação no século XXI. Infelizmente, Trump está a lidar com essa situação, está a negociar com os talibã e receamos que, afinal de contas, a derrota da América, que está, de certo modo, consumada no Afeganistão, acabe por se consumar totalmente e o Afeganistão acabe por cair novamente nas mãos dos talibãs, dos fundamentalistas religiosos. Outro local onde os combates continuam, para além da Síria, e continuam de uma maneira muito grave, é a Líbia. A Líbia, que tem um governo de Trípoli apoiado pelos turcos e um governo, ou um contra-governo, apoiado por um general, apoiado pela França. No fundo, trata-se de uma disputa de interesses
entre a França e a Turquia, e esses dois países, ambos países da NATO, que por interpostos figurantes lutam um contra o outro, não se importam de fazer sofrer e massacrar o povo líbio para defenderem os seus interesses dentro da Líbia, nomeadamente interesses relativos ao petróleo. Isso deve ser denunciado e a postura, quer da França, quer da Turquia, devem ser denunciadas e a comunidade internacional, mais uma vez apelamos, como já apelámos no que toca a Angola e a Guiné-Bissau, a comunidade internacional deve manifestar-se, deve tomar atitudes no fundo, os fautores reais desses crimes contra o povo líbio devem ser julgados e condenados no Tribunal Penal Internacional. Infelizmente, não há um Código Penal Internacional, mas devia haver. Esse Código Penal Internacional, um Código Penal a ser aprovado nas Nações Unidas, é um instrumento essencial de combate ao crime, aos crimes contra a humanidade, aos governos ditatoriais e de defesa da liberdade e da dignidade dos cidadãos em todos os países. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais, pedindo novamente que partilhem e que coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.